Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Aqui nós estamos mais uma vez na presença do Senhor. Amém? Aqui quem nos fala é o pastor Norberto, aqui da Igreja Evangélica Discipulada em Cristo. Estamos situados aqui na Rua Bem-te-Vi, número 593, no Jardim Marieta, ou, se preferir, Jardim Aiosa Marieta, Osasco, São Paulo, próximo ao Campo do Espada de Ouro, próximo ao Conjunto Habitacional Terra Esperança. E aqui temos estado todas as semanas falando do grande amor de Cristo, do grande propósito que Cristo tem de salvar a humanidade. Qual é a maior razão do reino de Deus? Não é dar carros, não é dar casas, não é dar dinheiro em conta bancária, não é dar bens materiais, não porque Ele não possa fazê-lo, Ele pode, porque a palavra de Deus diz que dele é o ouro, dele é a prata, e Ele dá a quem se agrada. Ele pode fazer sim. Porém, o maior propósito e projeto do reino de Deus é a salvação em Cristo Jesus. É que eu e você venhamos à compreensão, ao entendimento de que um dia Cristo voltará. Nós entoamos um cântico aqui nesta noite que fala sobre isso. Em breve Cristo voltará. Alegre vai vê-lo todo aquele que entregou-se a Ele, mesmo que ainda dormiu no pó da terra, que foi sepultado, também o verá. Amém? Todos aqueles que dormiram no Senhor, que foram sepultados em Cristo, verão Jesus raiar nas nuvens. E aqueles que estiverem vivos, vai dizer a palavra, será transformado de um corpo de corrupção, de um corpo de pecado, de um corpo cheio de enfermidades e doenças, vulnerável, fraco, abatido, num corpo glorioso. É promessa de Cristo. Então o que você deve fazer? Você deve se voltar para Cristo enquanto é tempo. Amém? Porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, que em breve a porta da salvação vai se fechar. Amém? A porta da graça vai se fechar. O que é isto, pastor? Porta da graça. Cristo. Amém? Cristo ainda continua com a porta aberta da salvação. Ele é a graça prometida de Deus à humanidade. O que é isso? Ele é um favor à humanidade imerecido. Por que imerecido? Porque não tínhamos, meus irmãos, nenhum direito a sermos salvos por Deus. Não tínhamos. Éramos perdidos pecadores, errôneos, com prazeres no pecado, com prazeres nas fraquezas, nas nossas debilidades, na nossa carnalidade, e não queríamos a Deus de forma alguma. Talvez muitos de nós podemos dizer, não, mas eu sempre quis Deus. Mas quando eu e você nos agarramos, em primeiro lugar, e priorizamos as vontades da nossa carne, do nosso corpo, nós estamos dizendo para Deus que salvação para nós não é prioridade. Nós estamos dizendo que Jesus para nós não é prioridade, meus irmãos. E a palavra de Deus ela vai dizer que Ele deve ser prioridade. Amém? Por quê, meus queridos? Porque, como diz as Escrituras e ordenou a palavra de Deus, um dia todo homem há de tombar o pó da terra. Ele há de descer à sepultura. A sua vida terrena, a sua vida carnal aqui vai cessar, vai se acabar. Mas como muitos enganosamente pensam, meus irmãos, que vai sair a vida e vai acabar tudo, não vai acabar, meus irmãos, vai continuar. Então nós precisamos entender que a morte não encerra o destino do homem de eternidade, não encerra, meus irmãos. Muito pelo contrário, sela o destino que eu e você escolhemos em relação à eternidade.
escolhemos em relação à eternidade? Escolhemos essa eternidade com Cristo na sua glória, escolhemos essa eternidade com Deus para todo sempre, decidimos aqui, escolhemos aqui, afirmamos aqui: Senhor, eu te amo, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor. Senhor, eu agarrei esta aliança contigo, declarei, decidi, é contigo que eu quero passar a minha eternidade, independente das agruras e dificuldades vivenciadas aqui neste mundo. Ou vamos decidir: não quero Jesus, não quero ouvir falar de evangelho, não quero ouvir falar de salvação, eu quero continuar como estou, eu quero andar do jeito que eu quero fazer o que eu gosto, o que me dá vontade, sabendo que se continuar assim, se prosseguir assim, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que estaremos selando uma eternidade apartados de Deus. E isso, meus irmãos, não é estar apartado temporariamente, não. Estar apartado para todo sempre, porque a palavra de Deus vai dizer que todo aquele que rejeitar o Filho de Deus, Deus também o rejeitará. Mas por que devemos escolher a Jesus? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do Evangelho de João, no capítulo de número 3, amém? Vamos aqui ler a palavra de Deus, a partir do versículo de número 16, amém? Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16. Você que está aí do outro lado, se desejar, tem uma Bíblia por perto, acompanhe comigo, você vai entender o porquê disso, amém? Mas pastor, o senhor vai falar de salvação outra vez? Vou falar de salvação outra vez, amém? Pastor, o senhor não tem outros temas? Tem inúmeros temas nas Escrituras, vários temas, mas o principal tema da palavra de Deus, das Escrituras, é a salvação em Cristo Jesus, amém? E eu não posso negligenciar isso, eu não posso negligenciar a urgência desse tema, meus irmãos. E por que eu não posso negligenciar? Porque a palavra de Deus está dizendo, meus irmãos, que Cristo ele tem urgência dessa grande novidade e boas novas e anúncio do que é decidir-se a Ele. Há muitos que estão perecendo, há muitos que estão, meus irmãos, nesse exato momento selando sua eternidade. Você está me ouvindo aqui falar agora, pregar agora sobre Jesus, sobre salvação, e nesse exato momento já tem alguém que está descendo à sepultura, que está partindo num leito de hospital, em sua casa, seja lá onde for, e não somente aqui no nosso país, mas em todas as nações do mundo. E pense bem, se estes não tomarem uma decisão com Jesus aqui, meus irmãos, enquanto é tempo, a palavra de Deus vai dizer que após a morte não tem mais o que fazer, não há mais como se decidir, nem como voltar atrás. Olha o que diz aqui, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Já começamos por aí. Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira? De que forma Ele amou tanto ao mundo? Porque Ele amou tanto aos homens, a mim e a você. Esse de tal maneira, meus irmãos, ele representa o seguinte: Deus, ele se dispôs a fazer o que fosse necessário para te salvar e me salvar. Ele se dispôs a sacrificar o que ele tinha de melhor para permitir que você e eu um dia pudéssemos estar de novo com Ele, para que eu e você, enquanto neste mundo, pudéssemos ter a possibilidade de andar em comunhão com Ele, em amizade com Deus, amém? De poder se relacionar com Ele, de poder
orar à sua face e ser ouvido, e ser visto. Você acha que isso é pouca coisa? O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, do universo, olhar para você, dar atenção a você, proteger você, livrar você e as pessoas que você ama. Você acha que isso é pouco? Pense bem. Ele amou o mundo. E quando se fala em mundo, meus irmãos, não se refere somente a o que está aqui à sua volta nesse país, nesta cidade que você mora, nesse bairro que você mora, a toda a nação brasileira e a todos os continentes do mundo, até as ilhas mais remotas. Então é assim, pastor. Ele amou o mundo inteiro, o mundo inteiro. O mundo inteiro, meus irmãos. E ele amou de tal maneira que ele fez o quê? Ele enviou seu filho unigênito, seu filho amado. Algo que ele não tinha nenhuma obrigação de fazer. Ele não tinha necessidade, porque ele é Deus, ele é Senhor. E vai dizer a palavra de Deus que ele dá o seu filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Aqui está a palavra-chave. Para eu me aproximar de Deus, para eu ter a atenção de Deus, para eu ter o amor de Deus, para eu ter o cuidado de Deus, livramentos de Deus a mim, as pessoas que eu amo, e um dia ter a certeza que quando eu transpor essa vida, quando eu encerrar essa jornada aqui, eu vou para o Pai, eu vou para diante de Deus. É necessário que eu creia. Você precisa crer, eu preciso crer. Amém? Não apenas de lábios, não apenas de palavras. Eu preciso crer com toda a força do meu entendimento, com toda a compreensão do meu entendimento, do meu coração. Coração está aqui, meus queridos, capaz de sentir emoções, capaz de tomar decisões, capaz de vivenciar tudo aquilo que Deus deseja para nós, de melhor. Amém? Então é necessário você crer, não fazer como muitos, que muitas das vezes ouvem e são indiferentes, ignoram e dizem: eu não quero saber desse assunto não, cada um vive sua vida, cuida da sua vida do jeito que quer. Deus deu a vida para cada um para cuidar da sua, cuidar do jeito que bem entender. Não, Deus lhe deu a vida para que você seja um instrumento nas mãos dele. Deus lhe deu a vida para que você a use também para construir o reino de Deus. Mas o reino de Deus já não está construído, pastor? O reino de Deus, ele já não foi edificado. Jesus já não foi para o Pai para preparar lugar. Sim, ele foi para o Pai para preparar lugar. Mas você sabia que o reino de Deus continua sendo construído? E você é responsável por ele, eu sou responsável por ele. Nós precisamos fazer a nossa parte. Ele conta contigo, ele conta comigo. Então é necessário que você creia, você acredite que Jesus veio a esse mundo, que Jesus passou por aqui, que Jesus ele veio preparar o caminho para que você herde a eternidade com o Pai. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo de número 27, vai dizer que Ele fez conosco uma aliança, no Novo Testamento. Sabe o que significa isso? Você ser herdeiro, herdeiro da glória de Deus, herdeiro do trono do Pai, herdeiro da salvação que te aguarda, que te espera.
Então você não pode deixar de aproveitar essa oportunidade. E o que Ele deseja com isso? Quando você crê, quando você acredita, quando você confia, Ele não quer que você pereça. Não quer que você pereça. E o que significa perecer? Significa se perder. Se perder para todo sempre. Perder a oportunidade de se ver livre de sofrimentos eternos, de uma morte eterna, que na verdade, meus queridos, juntamente com essa morte que vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, junto de Satanás e seus anjos, e todos aqueles que fizeram a vontade do adversário das nossas almas, vão ser lançados lá. E a Bíblia diz: aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Pastor, eu não quero isso, de forma nenhuma. Eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu preciso chegar lá. Eu não quero ser atormentado para toda a eternidade. Então é necessário que você creia, é necessário que você acredite na missão para a qual Jesus veio a esse mundo. E Jesus nessa noite te dá a oportunidade de você exercitar essa fé, crer nele e tomar a sua decisão. Jesus é o Senhor, és tu, Senhor, não há mais ninguém. Porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém virá ao Pai se não for através dele. Amém? Então que você compreenda isto, o grande amor de Deus. Você já parou para pensar nesse grande amor de Deus? O grande amor de Deus é o quê? É você, sou eu, amém? É cada ser que está neste mundo, ou que já dorme no pó da terra. O grande amor de Deus é para estes. Então Ele não deseja que a gente pereça, Ele não deseja que nós sejamos destruídos, apartados da sua bondade, misericórdia e fidelidade para todo sempre. Não é esse o desejo dele, mas Ele deseja que tenhamos a vida eterna. Pense comigo e reflita. Se você tivesse a oportunidade de ser imune da morte física aqui nesse mundo, a doença não tivesse domínio sobre o teu corpo físico, a morte nunca chegaria no seu corpo físico aqui. Você veria várias pessoas partindo, indo embora, deixando este mundo, e você vivo aqui. Você se alegraria, apesar da tristeza de muitas pessoas queridas indo embora, mas você ia se alegrar, porque você ia olhar e ia dizer: puxa vida, eu estou vivendo como numa eternidade aqui, eu não morro. A enfermidade, a doença não tem poder sobre o meu corpo, a morte não tem autoridade sobre a minha vida. Mas a Bíblia vai dizer que isto, meus irmãos, já foi decidido por Deus. E o homem volte ao pó, porquanto do pó ele foi formado. Um dia, todos nós vamos passar pelo crivo da morte. Quem sabe alguns, vão estar vivos ainda até a volta de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que muitos passaram pelo crivo da morte. Mas quando você passar pelo crivo da morte, você estabelecendo uma aliança com Cristo, fazendo uma nova aliança, um testamento, você fazendo parte desse testamento dele, da promessa dele, a Bíblia vai dizer que Ele garante a vida eterna. Você tem desejo dessa vida eterna? Você quer essa vida eterna? Olha o que diz aqui. As boas novas, elas são o foco deste versículo. O amor de Deus, ele não é estático, amém? Ou egoísta. Ele alcança e atrai a outros. Aqui percebemos que Deus estabeleceu o exemplo do verdadeiro amor,
a base para todos os relacionamentos amorosos. Quem ama alguém carinhosamente está disposto a entregar-se gratuitamente, ao ponto de até sacrificar a si mesmo. Sim ou não? Quando você ama uma pessoa, você escolhe alguém para ser parte da sua vida, para ser o seu cônjuge, para ser sua companheira, seu companheiro para o resto da vida. Você se alegra se aquela pessoa estiver sofrendo, se ela estiver passando por dificuldades, até por perigos que podem levar à sua destruição, à sua morte? Claro que não. Se precisar fazer alguma coisa, sacrificar alguma coisa, eu tenho certeza que você vai sacrificar, não vai? Porque você ama aquela pessoa, porque você quer bem naquela pessoa. Veja bem, você pode fazer isso animosamente, por um cônjuge, por um filho, por um familiar, ou por alguém que você tem um grande carinho, não é verdade? Agora, a diferença é que Deus, Ele fez pela humanidade inteira, meus irmãos. Ele fez por toda a humanidade. E por Ele ter feito por toda a humanidade, a palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, que Ele deu a maior prova de amor. Amém? E isso foi carinhosamente. Olha o que vai dizer aqui: o amor de Deus o levou a pagar o preço da redenção do homem. Havia um preço para que o homem fosse redimido das suas culpas? Havia. E esse preço foi caro, meus irmãos. Nenhum ser humano podia pagar esse preço. Homem algum em cima dessa terra jamais poderia pagar esse preço. Mas o Filho de Deus, Ele pagou o preço. O Pai o enviou e disse: meu filho, tem um preço a pagar pela salvação da humanidade. E Jesus olha para o Pai e diz: Pai, eu estou disposto a pagar. Eu vou. Ele fez isso por você. E olha o que aconteceu. Jesus aceitou a nossa punição. A nossa punição, Ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos ofereceu uma nova vida que comprou para nós. Não foi de graça não, meus irmãos. Não foi de graça não. O preço que Ele pagou foi altíssimo. Foi preço de sangue, foi preço de dor, foi preço de humilhação, de desprezo, foi preço de ódio, de calúnias, de mentiras, de perseguições. Isso é muito maior, meus queridos, que qualquer ouro ou prata ou joia preciosa neste mundo. Mas Ele pagou. Amém? E olha o que vai dizer muito mais aqui. Quando partilhamos as boas novas com os outros, o nosso amor deve ser como o de Jesus. Devemos prontamente desistir de nosso conforto e segurança, caso seja necessário, para que outros possam unir-se a nós e receber o amor de Deus. Então quer dizer que se eu quiser amar como Jesus Ele amou, se eu quiser ter o mesmo sentimento que Ele teve, se for necessário, eu preciso abrir mão de conforto, de muitas coisas. Jesus não está dizendo aqui que Ele quer que você viva mendigando, rastejando, maltrapilho, andando de qualquer jeito, passando necessidade, não. Mas Ele quer que você entenda que muitas das vezes você vai precisar abandonar certos confortos, certos conceitos pessoais, e muitas das vezes se esvaziar de algumas coisas e se dedicar para que alguém venha aprender a conhecer a Ele, a conhecer as boas novas. Porque as boas novas de salvação significam o quê? Notícias de salvação, caminhos de salvação, alegria de salvação.
E Jesus quer alcançar a todos. Amém? Ele vai continuar aqui dizendo o seguinte: algumas pessoas rejeitam a ideia da vida eterna. Verdade. Muitos rejeitam a ideia de vida eterna. Pasme, mas tem pessoas que dizem assim: imagina, isso aí é balela, isso aí não existe, isso é coisa de crente fanático, não é? Alguns, muitas das vezes, quando saem por aí, passam em alguns lugares públicos, estações de trem, né? Lugares de comércio, em centros de cidades, vê um irmãozinho lá com um megafone, com uma Bíblia na mão, pregando o amor de Cristo, entregando folheto, panfletando, convidando as pessoas para vir para a presença de Jesus. Zombam! Olha lá o louco, olha lá o fanático, está perdendo tempo, está incomodando. Não está fazendo nenhuma das duas coisas. Ele está sendo o quê? Sensível à voz de Deus, está fazendo a sua parte, e ele não perde por isso, porque isto agrada a Deus. Então não rejeite nem despreze aqueles que anunciam as boas novas. Mas a vida eterna não é uma extensão da vida terrena, miserável e mortal, e não é mesmo, meus irmãos. Amém? Porque a vida terrena que levamos, meus irmãos, como já dissemos aqui, ela vem acompanhada de quê? Dores, sofrimentos, doenças, lutas, dificuldades. E a vida eterna vai ser livre de tudo isso. Então não é uma extensão de algo que só trouxe tristeza, muito pelo contrário. Olha o que vai dizer aqui: a vida eterna é a vida de Deus, personificada em Cristo, que foi dada a todos os crentes como uma garantia de que viverão para sempre. Na vida eterna não há morte, doença, inimigos, mal ou pecado. Quando não conhecemos a Cristo, fazemos escolhas como se esta vida fosse tudo o que temos, mas na verdade esta vida é somente uma ponte para a eternidade. Então, se eu fosse você que está aí do outro lado das redes sociais, se eu fosse você que está ouvindo essa palavra ao longe, em algum lugar, o que eu faria? Eu receberia essa nova vida pela fé. Amém? Receberia essa nova vida pela fé e começaria a avaliar todos os acontecimentos a partir de uma perspectiva eterna. Comece a avaliar a partir de uma perspectiva eterna. Receba Cristo, aceite a Ele, venha para os seus braços, aceite a proposta que Jesus está te dando nessa noite. Não fique mais titubeando aí, perdendo o seu tempo, olhando e dizendo: ah não, mas ainda não dá, ainda é muito cedo, para que isso? Quem sabe amanhã, quem sabe depois, quem sabe para o ano que vem, quem sabe para daqui a alguns anos, quando já estiver mais velho, quem sabe para daqui mais alguns anos, quando o meu corpo físico não servir para muita coisa. Não, é agora, o momento é já. Amém? É começo de ano, é início de ano. Venha para Jesus, entregue-se a Ele, garanta que você vai ter uma eternidade com Deus, e isso através de Jesus, é através do teu sangue precioso. Você quer fazer? Então você pode fazer essa oração comigo agora. Eu quero orar pela tua vida, eu quero declarar Jesus sobre a sua vida, mas eu quero alertar você, advertir você, que isto deve ser feito de boa mente, de boa vontade. Isto deve ser feito com alegria e não com tristeza, e muito menos por imposição. Amém? Você deve fazê-lo com sinceridade e com determinação, e porque você crê. Amém? Porque para receber Jesus é preciso crer. Amém, meus irmãos? Pastor, eu creio, Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para resgatar o homem, para resgatar
aquilo que se havia perdido, para selar uma aliança de vida eterna e de salvação. É isso que Jesus quer de você. Pense no que ficou para trás agora. Faz uma retrospectiva aí, dos anos passados. 2025 não foi muito bom para a tua vida? Trouxe muitas mazelas, muitos sofrimentos, muitos intercalços, muitas dificuldades. Você pode fazer um 2026 melhor. Mas pastor, o senhor está dizendo que eu não vou ter problemas em 2026? Vai, como eu também vou ter. Vamos ter muitas dificuldades. Mas o grande diferencial é que Jesus vai estar neles. Você quer convidar Jesus para entrar nessa nova trajetória? No decorrer deste ano? Faça a prova dele, faça a prova do seu amor. Convide ele para habitar dentro de você, mas de maneira consciente. Eu quero, pastor, então eu quero orar com você. Levante a mão. Você vai orar comigo aí do outro lado, aonde você estiver. A igreja que está aqui também vai orar com você. E você vai dizer o seguinte: Senhor Jesus, e você vai dizer o teu nome. Eu ouvi esta palavra, Jesus. E Senhor, eu entendi que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor para me salvar e para me resgatar. Hoje, Jesus, eu reconheço que não há outro caminho para a salvação e para a vida eterna com Deus, para todo sempre. Que somente Tu é o caminho e que eu preciso, Jesus, me arrepender de todos os meus pecados, de todas as minhas fraquezas, de todas as mazelas, Senhor, e de toda a minha carnalidade, desejos que não Te agradam, atitudes e condutas, Pai. Senhor, perdoa os meus pecados, apaga, Senhor Jesus, os meus pecados. Eu Te aceito, Te recebo como único e suficiente Salvador. E peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Que Teu Santo Espírito venha me selar, venha habitar dentro de mim, venha cuidar de mim e me ajudar na minha nova jornada. Assim eu Te peço, ó Deus, e Te agradeço, em nome de Jesus. Meu querido, o que você acabou de fazer, você tomou uma atitude. Agora, pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa procurar uma igreja, procurar um lugar que pregue a palavra de Deus. Você não pode ficar enfiado entre quatro paredes. Ah, não, eu vou ficar ouvindo aí os cultos online, né? Hoje é celular, hoje é rede social. Não. A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos na casa do Senhor. Busque uma igreja que realmente pregue a palavra de Deus como ela é. Amém? Que realmente ela prega que Jesus veio em carne e sangue, mas também veio como Deus. Amém? E sirva aos propósitos do reino de Deus. Não tem uma igreja, pastor. O senhor pode me dizer aonde eu posso ir, recomendar? Se desejar estar conosco, passamos o endereço logo aqui no começo da live. Amém? No começo dessa gravação. Dá um retorninho lá, você vai ver o endereço. Mas venha buscar Jesus. Eu quero ajudar você, eu quero auxiliar você nessa caminhada. E você, meu irmão, meu amigo, parou aí, desanimou, né? 2025 inteiro aí, longe da presença do Senhor, distante das coisas de Deus. Pastor, me desanimaram, me decepcionaram, eu não quero mais saber de igreja não. Quem foi que te decepcionou? Foi Jesus? Tenho certeza que não. Está sem força? Então levante a cabeça agora e volte para a presença de Cristo. Entenda bem que está ficando cada vez pior a situação e está se afunilando o quadro da humanidade. Você vai querer ficar de fora da grande salvação de Cristo Jesus? Não, pastor, eu não quero. Eu preciso de forças, então eu quero orar por você. Amém? Estenda a sua mão e ore comigo. Senhor Jesus, você vai dizer o teu nome. Um dia te servi, Senhor, estive na tua casa durante muitos anos. Senhor, por causa de palavras, por causa de algumas atitudes, te abandonei. Deixei o Senhor de lado, abandonei o Senhor. E hoje, Jesus, é só tristeza,
é só angústia, é só aflição e sofrimento, eu te peço perdão, Senhor. Peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito volte a habitar dentro do meu coração e que venha me dar forças para prosseguir, para retomar aonde parei, Senhor. Peço forças, Senhor, para não olhar mais para o homem, mas para olhar somente para Ti. Assim eu te peço, ó Deus, me aceita de novo, em nome de Jesus. Muito bem, Jesus te reconciliou. Vamos voltar para Cristo? Vamos caminhar de novo? Estamos aqui dispostos a ajudar você. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe suas vidas. Amém? Nos ajude nas redes sociais. Tenho pedido isso em todas as lives. Nos ajuda lá na plataforma. Dá lá a curtidinha, o joinha. Se inscreve no canal. Amém? E compartilha com os seus contatos. O senhor está pedindo isso para quê, pastor? Para o senhor poder ganhar recursos no YouTube? Não. Nós não pedimos dinheiro, meus irmãos. Nós não pedimos recursos. Sabe por quê? Porque tudo que nós recebemos na nossa vida foi de graça. Foi dado por Jesus de graça. E de graça nós estamos oferecendo. Mas para que esta palavra seja divulgada e a plataforma entenda que ela é útil e que nós estamos aqui falando de Deus. Amém? E você vai estar cooperando com o reino de Deus, juntamente conosco. Então nos ajude, por favor. Amém? Que Deus te abençoe. Quero abençoar a tua vida. Chegamos ao final desta reunião. Estenda a tua mão e receba a bênção sacerdotal. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Muito obrigado, meu Deus, por essas vidas que foram alcançadas por Ti, das quais, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor também derramou o Teu sangue por elas, Pai. Ajude-as, Senhor, ó Pai querido, que elas venham, Senhor, a servir na Tua presença, a caminhar contigo, a se alegrar em Ti, Senhor, e receber uma nova motivação através do Teu Santo Espírito. Senhor, entre em seus lares, em suas vidas, nas suas necessidades, nos seus problemas, e dá graça a essas vidas. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um, e todo aquele que assim crê diga amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Domingo nós estamos aqui de volta a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado especial. Amém? Não perca tempo. Jesus breve vem. Ele está voltando. Que Deus te abençoe.